Olá, no programa de hoje vamos falar sobre o início das aulas na Unisul e eu converso com o professor Mauri Hertz, reitor da universidade. O Cidadania está no ar. Olá, desde já quero agradecer a sua audiência, a sua companhia no programa Cidadania. Hoje vou conversar com o professor Mauri Hertz, ele que é reitor da Unisul, falando sobre a volta às aulas nesse segundo semestre de 2020. Professor Mauri, muito obrigado pela participação aqui no programa Cidadania, falando dessa volta, da universidade nesse segundo semestre de 2020, ainda, professor, de forma virtual, tendo em vista aí a pandemia, que começou em março e nós ainda estamos vivenciando isso. Então, todos os cuidados têm que ser realizados e a universidade não é diferente. Muito obrigado, professor. Olá, Marcos. Muito obrigado também a você por esse convite, para estarmos aqui pela nossa Unisul TV, conversando com os nossos estudantes, com os nossos funcionários, professores e conversando com toda a população, especialmente as famílias dos nossos estudantes. Professor, estamos iniciando um segundo semestre, E como é que foi essa adaptação da universidade desde o início do ano relacionada à pandemia? E se já dá para fazer uma avaliação e aparar as arestas para esse segundo semestre, como é que vocês avaliam isso? Olha, Marcos, nós avaliamos que foi uma experiência muito enriquecedora, Talvez muito mais do que uma disrupção de algumas tendências sociais, nós tivemos na prática foi uma aceleração. Veja bem que faz muito tempo que nós falamos que nós vivemos no mundo híbrido, Nós não conseguimos mais separar muito o que é presencial, o que é digital em nossas vidas. E isso não somente sob o aspecto do processo educacional, isso também sob o aspecto da nossa organização do trabalho, da nossa vida diária, enfim, da organização do tempo e do espaço de toda a nossa vida. E nessa perspectiva, a experiência do primeiro semestre, ela foi muito positiva e por algumas razões, e eu cito alguns fatos. Primeiro, a Unisul foi a primeira universidade do Brasil que, no mesmo comunicado em que nós anunciamos a suspensão das aulas presenciais, nós já anunciamos também que as aulas continuariam por meio remoto através de ambientes digitais. Ou seja, a Unisul, ela tomou uma atitude muito rápida, eu diria instantânea, diante do aparente problema que naquela época, lá no mês de março, nós enfrentávamos. Então, isso sobre o aspecto do processo educacional, mas eu queria falar em termos do mérito, eu queria falar em termos do conteúdo. Veja que nós fizemos uma avaliação com os nossos estudantes sobre essa experiência da educação presencial por meios digitais, e essa avaliação foi extremamente enriquecedora e positiva, ou seja, os nossos estudantes aprovaram o processo educacional que nós desenvolvemos no primeiro semestre. E um outro dado interessante é o percentual de rematrículas dos nossos estudantes. Vejam que nós estamos com o mesmo índice de rematrícula para o segundo semestre, o mesmo índice do ano passado, de 2019. Ou seja, isso quer dizer também uma outra forma de aprovação desse processo educacional que nós desenvolvemos. Mas há uma razão para isso. Eu diria que ou várias razões, E uma das razões é o fato da Unisul ter muita experiência com educação digital. E isso nos proporcionou, nos facilitou a desenvolver educação com qualidade nesse momento da nossa história. Mas eu diria que o aspecto mais relevante foi o comprometimento dos nossos professores, o comprometimento dos nossos docentes. Desde o primeiro momento,
todos os professores, indistintamente, se comprometeram, se reinventaram e desenvolveram uma proposta educacional com muita qualidade. E, não menos importante, foi o protagonismo e o comprometimento dos estudantes, porque se também não tivéssemos esse engajamento estudantil, nós não conseguiríamos, passar por esse primeiro semestre assim, de modo tão meritório. Professor, diante de todas essas situações que você colocou, estamos iniciando mais um semestre. Como é que inicia, né, essa semana de atividades? Vai ter vamos dizer assim, uma conversa, uma recepção aos estudantes, mesmo de forma virtual? Sim, nós durante esta semana toda estamos desenvolvendo diversas atividades por meios digitais aos estudantes, atividades de orientação, atividades de acolhida, atividades de recepção, fazendo com que o estudante efetivamente sinta-se, né, dentro de casa, dentro da universidade, por meios digitais. Então nós teremos, além de uma conversa do reitor e dos diretores dos campi com os estudantes, nós teremos as conversas com os coordenadores e durante a semana os alunos também vão ter uma surpresa, né? Uma palestra de uma pessoa que inspira os jovens de hoje, mas como é surpresa, eles vão ficar sabendo isso no momento correto, mas é um presente da Unisul aos estudantes nessa semana de retorno das aulas dos cursos presenciais. Ok, professor Mauri, eu estou conversando com o reitor da Unisul. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, professor, e daqui a pouquinho nós voltamos então com o segundo bloco do programa Cidadania. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Cidadania. Eu estou conversando com o reitor da Unisul, professor Mauri Luiz Hertz. Professor, sabe-se que nós temos aí alguns cursos, né, que têm por obrigação as atividades práticas, né? No final do semestre, no final do primeiro semestre, houve a liberação de algumas atividades relacionadas a estágio e tal. E nesse momento que nós estamos iniciando o segundo semestre, me parece que essas atividades não vão poder acontecer. Como é que a universidade está lidando, principalmente com esses cursos, né? Medicina, odontologia e outros cursos que têm por obrigação essas atividades práticas? Nós estamos desenvolvendo uma proposta muito qualificada para isso e muito responsável, Marcos. E embora seja uma situação bastante difícil, porque além dos decretos do governo do estado, nós temos os decretos de cada município, né? Então, Tubarão tem decreto, Palhoça tem decreto, Florianópolis tem decreto, Içara, Aranguá, Braço do Norte, enfim, cada município tem suas especificidades, né? Às vezes nós temos estágios e atividades práticas liberadas em um município e não temos em outros municípios onde a Unisul tem campus. E nessa perspectiva, nós seguimos rigorosamente a orientação dos decretos do governo do Estado, especialmente da Secretaria de Estado da Saúde e dos municípios. Então, quando o município permitir e o Estado permitir o desenvolvimento de estágios, internados e atividades práticas, nós estaremos desenvolvendo isso, organizando isso, porque nós estamos preparados para desenvolver isso com responsabilidade e com qualidade. Por esta razão, Marcos, nós estaremos sempre atentos às permissões das autoridades públicas para isso. Em caso de permissão, nós estaremos executando, encaminhando esse tipo de atividade. Professor, a universidade sempre, junto com órgãos do governo, relacionado a bolsas, como o Enem, enfim, né,
tem oferecido aos estudantes? Me parece que a Unisul tem os projetos relacionados, né, à questão de bolsa para os estudantes, oferecimento de facilidades nas mensalidades. Como é que está essa questão para esse semestre? Nós continuamos com variadas possibilidades de bolsas, benefícios e financiamentos, né? Além das políticas comerciais que nós temos direcionadas para públicos específicos, né? Nós temos programas com o governo do estado, programas com o governo federal, que possibilitam também a obtenção de bolsas para os nossos estudantes. Além disso, nós temos também formas de refinanciamento, formas em que o estudante consegue pagar em muito mais vezes do que o número das mensalidades que ele tem. Além disso, nós também temos um seguro educacional para aqueles estudantes ou responsáveis financeiros que perdem o seu emprego nesse momento de pandemia. E para que o estudante possa conhecer quais são essas possibilidades, basta acessar lá o nosso portal e lá o estudante vai ter a relação completa daquelas formas que ele tem, ou de bolsas, ou de benefícios, ou de políticas comerciais, ou de refinanciamento, ou mesmo avaliar se ele tem direito ao seguro educacional nesse momento de pandemia. Professor Mauri, uma pergunta bem voltada para o conhecimento, para a universidade. Estamos vivendo aí no momento em que se coloca, vamos dizer assim, numa balança a questão da ciência, do conhecimento e do senso comum, né, relacionado a tudo isso que está acontecendo. E junto a isso nós temos aí a força da tecnologia mandando informação, muitas vezes desencontradas, e isso prejudica até essa questão de saber o que de fato acontece, né? Dentro desse contexto que se discute ciência, conhecimento, qual a importância da universidade e qual a importância de estarmos adquirindo e lapidando o nosso conhecimento? Marcos, eu sempre digo que nós vivemos, na verdade, um paradoxo hoje, né? E pegando bem no cerne da questão que você levantou, né? Um dos paradoxos é exatamente esse. Nós nunca tivemos tanta informação disponível, ao mesmo tempo, nunca tivemos tanta informação falsa. Um outro paradoxo que nós vivemos hoje é que a nossa grande força, né, que é a convivência, que é a coletividade, nesse momento o modo mais seguro é nós nos resguardarmos em nossas casas. Mas eu começo por esse primeiro paradoxo que você mesmo levantou. E aí entra a importância, eu digo sempre, do conhecimento. Conhecimento é diferente de informação. Um dado e uma formação, qualquer pessoa pode jogar aos quatro ventos. E hoje, com as redes sociais, fica muito fácil você jogar qualquer informação, seja ela falsa ou verdadeira, para o mundo inteiro. E o primeiro trabalho da universidade é exatamente distinguir o que é conhecimento, o que é conhecimento relevante, o que é verdade. Esse é o objeto de estudo das ciências que existem dentro da universidade. E em muitas situações, a universidade ela precisa revelar, ou desvendar, ou descobrir, ou explicar questões que vão além do senso comum. Às vezes, aparentemente, alguma informação ou algum dado pode parecer verdadeiro. Mas aqui na universidade nós temos a obrigação de desvendar essa informação, esse conhecimento e tratá-lo de modo científico, de modo denso, para que nós possamos oferecer à sociedade conhecimentos que se transformem em ações,
conhecimentos que se transformem em vida, conhecimentos que melhorem a vida da nossa população. Essa é a missão principal de uma universidade. Ok, professor Mauri, estamos conversando com o reitor da Unisul, professor Mauri Luiz Hertz, falando sobre o início das aulas na universidade no segundo semestre e também sobre assuntos relacionados a esse momento em que estamos vivenciando. Professor, nós vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos aí com o próximo bloco do programa Cidadania. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Cidadania, hoje falando sobre a volta às aulas do segundo semestre na Unisul. Eu estou aqui de forma online com o professor Mauri, né, tomando todas as seguranças aí, estamos conversando virtualmente, mas falando sobre a universidade, esclarecendo todas as dúvidas. Professor, me parece que é uma tendência, né? Inclusive na televisão, hoje a gente está trabalhando muito com isso. Mudou para todo mundo e a adaptação ela é necessária. Mesmo nós estando, como foi falado no fim do segundo bloco, nós estando dentro de uma universidade e claro que a priori a busca é pelo conhecimento, dentro do mercado profissional, muitas questões também tendem a mudar, né, professor? Além de toda a qualificação que a universidade oferece, né? Com certeza, Marcos, eu gosto de dizer que acho que esse momento em que o mundo está um pouco sem chão, né? Essa raridade histórica das nossas vidas, esse momento de perturbamento, né, das nossas vidas, isso tudo traz uma mensagem para as pessoas, para as empresas e para a sociedade. Eu diria que para as pessoas é o momento de nós olharmos a nossa foto 3x4, né? Que esse tempo sem tempo, que nós possamos também construir a nossa própria temporalidade, de que esse tempo sirva também para nós mergulharmos dentro de nós mesmos, né? Eu gosto de dizer que durante uma crise que muitas coisas aparecem, né? Em que nós avaliamos as nossas vidas, em que nós avaliamos o nosso modo de nós nos relacionarmos. Então existe uma mensagem para as pessoas, né? Existe uma mensagem para você, Marcos, existe uma mensagem para o Mauri, existe uma mensagem para cada pessoa da sociedade. E existe, respondendo a sua pergunta, uma mensagem para as empresas. Se nesse período de gestão, especialmente à frente da Unisul, uma coisa que eu tenho uma profunda convicção é que nós precisamos enfrentar os problemas das organizações. Não adianta nesse momento nós nos enterrarmos, nós nos escondermos, nós ficarmos num posicionamento simplesmente de espera. Muito pelo contrário. Este é um momento também de reinvenção para as nossas empresas. E é um momento tão grande de reinvenção que não é simplesmente controle de custos, controle de gastos. É um momento que nós precisaremos nos reinventar enquanto uma organização que vive efetivamente um mundo híbrido. Isso não vale somente para as escolas. Nós somos híbridos hoje e todas as empresas precisarão lidar com esta característica. Professor, e numa terceira dimensão, existe uma mensagem para a sociedade, né, Marcos? Apesar da crise, né, e como disse o presidente da Hungria, nós estamos tristes sim, e isso tem que ser ressaltado. Mas existe também, obrigatoriamente, uma mensagem de esperança, né? Diz o escritor Eduardo Galeano que este mundo ele está grávido de outro, né? E essa gestação desse outro mundo
nós precisaremos fazer, e eu não tenho dúvida nenhuma, que nós vamos gestar um mundo melhor do que este. Então, é também uma mensagem de esperança para este tempo. Professor, a Unisul é conhecida também pelos trabalhos comunitários, projetos que vem desenvolvendo junto à comunidade ao longo desse tempo, né? Como é que vocês estão lidando com essa situação hoje, diante desse novo formato? Mais uma vez, a minha resposta ela vai de encontro àquilo que é permitido que nós conseguimos desenvolver por conta dos decretos estadual e municipais. Então, quando as autoridades públicas nos permitem fazer os atendimentos aos nossos serviços presenciais, nós assim o fazemos. Assim acontece em nossas clínicas integradas, em nosso núcleo de práticas jurídicas e em tantos outros projetos sociais que nós temos. Além disso, Marcos, nós também nos reinventamos e oferecemos outros serviços por meios digitais. Por exemplo, atendimento às famílias que têm um paciente com Covid ou famílias que perderam pessoas integrantes pela Covid, pessoas que estão com problemas de saúde mental por esse momento tão difícil, né? Além de outros serviços mais práticos, né? De confecção de roupa para profissionais de saúde, voluntariado, onde as autoridades públicas permitem. Ou seja, nós, de diversas formas, nos reorganizamos e nos reinventamos para continuarmos sendo essa universidade de portas abertas para a comunidade. Professor, relacionado aos atendimentos, né, além da sala de aula, né, os atendimentos burocráticos, vamos dizer assim, como é que a universidade vai trabalhar durante esse período também? Sabe-se que alguns atendimentos estão acontecendo dentro das normas que são permitidas, né? Mas como é que vai ser esse semestre? Exatamente naqueles setores em que há necessidade de uma interação presencial, por exemplo, o SAIAC, né? Nós, com muita segurança, seguindo todo um protocolo de segurança e saúde, nós fazemos atendimentos presenciais, mas somente naquelas atividades extremamente necessárias para a orientação dos estudantes e da sociedade em geral. Ok, professor Mauri, muito obrigado pela participação aqui no programa Cidadania, trazendo essas informações. Tomara que tenhamos aí um segundo semestre, né, com toda essa readaptação, com bons resultados, e eu agradeço a sua participação aqui no programa Cidadania. Muito obrigado, Marcos, pela oportunidade de poder conversar com as pessoas, e a Unisul está sempre à disposição e todos poderão ter a convicção de que nós estaremos fazendo o melhor, o possível e o impossível para desenvolvermos a nossa educação, seja presencial ou seja digital, com muita qualidade e responsabilidade. Um grande abraço a você e a todos aqueles e aquelas que nos assistem. Muito obrigado mais uma vez, professor, pela participação. E assim nós encerramos mais um programa Cidadania. Eu conversei com o reitor da Unisul, professor Mauri Hertz, falando sobre a volta da universidade nesse segundo semestre. A Cidadania fica por aqui, um forte abraço e até a próxima oportunidade.